Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade aumentaram em 25% no primeiro ano de pandemia. Somente no Brasil são mais de 11 milhões de casos. O assunto de hoje é educação e saúde mental. Participam a Fernanda Flores, psicóloga e mestre em educação pela PUC de São Paulo e diretora pedagógica de educação infantil e fundamental da Escola da Vila. Bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Ana Helena Altenfelder, mestre e doutora em Psicologia da Educação e presidente do Conselho de Administração do SEMPEC, organização que trabalha pela qualidade da educação básica pública no país. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, Joel, Fernanda, Franklin. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Tentando muito trabalho, hein, no SEMPEC, lutando pela qualidade da educação básica no país. Nos últimos 4 anos, o SEMPEC teve muito trabalho, né, Ana? Sem dúvida. Muitos desafios. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai ver as notícias do mundo, direto de Nova York, com Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Ana Helena. E bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Franklin, o destaque da semana. Olha, nesse início de semana, o que está se destacando, o que está se comentando bastante, é o veto do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, com relação ao piso salarial da enfermagem, né, que ele passaria agora a R$ 4.750, e isso para o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem teria 70% desse valor, e o auxiliar e as parteiras teriam 50% desse valor, dos 4.750. Ele vetou, a pedido, né, da Confederação Nacional de Saúde e de hospitais e estabelecimentos de saúde, o que dizem que não vão ter condições de pagar esse salário, né, como se não fosse um salário justo para esses profissionais da saúde que fazem tanto e tanto fizeram e ainda estão fazendo nessa pandemia de Covid e em todas as outras situações que o país está vivendo, né? Ele atendeu o pedido da Confederação, deu 60 dias para se discutir, né, para o governo e, enfim, os parlamentares encontrarem soluções. Da parte dos hospitais, né, o que eles dizem? Que se der esse aumento salarial, que eles vão quebrar, né, que não tem condições de manter. Já se avizinha por aí, segundo fontes dos próprios hospitais, que em si, pagando salário, haverá uma dispensa em massa dos profissionais da enfermagem, fechamento de leitos, ou seja, se o sistema de saúde brasileiro, que já apresenta uma série de problemas caminhando para o caos, aí com certeza o caos estará instalado dessa maneira. Agora, acho que tem outro lado para se discutir, né, Joel? Esse pessoal teve... Porque é uma decisão para lá de polêmica, hein, Frank? Nós estão falando que não tem como pagar. Eles estão oferecendo o quê? Só pedindo a suspensão do aumento? Então, exatamente. Agora, não pode esquecer que nesse período de pandemia, uma série de procedimentos médicos ficaram paralisados, né? E com isso, os planos de saúde continuaram recebendo, muitos desses planos de saúde têm também hospitais, tá? Como é que fica isso, né? Eu acho que tem que ser melhor discutido essas questões todas aí, né? E o Congresso já aprovou, e o presidente, inclusive, sancionou também, né? Apesar que tem fontes que dizem que o parte do governo, né, seus bastidores, que eles adoraram esse veto do ministro, né? Ou seja, estamos em época de eleições. Aliás, Joel, estamos a 4 domingos das eleições, né? A sua contagem regressiva está nos colocando numa situação, enfim. Ô, Frank, essa decisão, como eu disse, é para lá de polêmica. Agora eu quero ouvir um pouquinho o que você acha. Vem aí 7 de setembro. E aí, o que você espera? Isso, amanhã, né, Joel? Grito parado no ar?
É amanhã, 200 anos da independência do Brasil. Olha, Joel, eu espero que os gritos, né, tem muitos gritos, né, assim, meio entalados na garganta do povo brasileiro, né? Às vezes, de vez em quando, a gente ouve eles gritando, batendo panela contra essa situação que o país está nos últimos 4 anos, né? Eu espero que sejam esses gritos que o pessoal ouça amanhã, no dia 7 de setembro, ou viva o Brasil, né? Viva o povo brasileiro, né? Que são 200 anos de independência com relação a Portugal, né? Se a gente fizer uma comparação, o 7 de setembro deste ano, né, de 22, com relação ao ano passado, 21, esse ano está bem mais calmo, né, Joel? E a gente espera que essa calma continue, né? Que a fumaça seja só da esquadrilha fazendo o seu zigue-zague nos céus para comemorar os 200 anos de independência. Será, Franklin? Você acredita? Tomara, Joel. Não quero pensar em outra perspectiva que não seja essa, né? Nós, de uma geração mais antiga, a gente já sofreu, a gente cresceu durante a geração do golpe de 64 e o que a gente menos quer, o que menos precisa nesse país são atitudes impensadas que joguem para um caos maior do que a gente já vive, né? E a gente sabe que a solução não é essa. Muito bem, Franklin. Agora nós vamos conversar com as nossas convidadas a respeito de educação e transtorno mental. Um mapeamento feito pela Secretaria da Educação e o Instituto Ayrton Senna aponta que 70% dos estudantes de São Paulo relatam sintomas de depressão e ansiedade. Dos 642 mil alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual de São Paulo, mais de 440 mil relataram problemas relacionados à saúde mental. Dos 642 mil, 440 mil relataram problemas relacionados à saúde mental. Eu vou começar com você, Ana. É claro que nós temos aí os efeitos da pandemia, mas a escola pública os alunos da escola pública já vinham apresentando, né, sintomas de problemas em relação ao transtorno mental? Sim, na verdade, a pandemia, ela acirrou, escancarou de alguma... Primeiro ela escancarou, ela mostrou, revelou questões que já existiam. Agora, sem dúvida nenhuma, ela acirrou, vamos dizer, nós temos um quadro aqui mais crítico na pandemia. Em relação à saúde mental, eu acho que nós temos que considerar 2 coisas. Nós já vivíamos situações de ansiedade, de depressão e principalmente de violência, né, nas escolas. Isso já era um desafio muito grande que nos fazia olhar e pensar. A pandemia, ela traz essa questão, as crianças, os professores, os adultos que também estão na comunidade escolar, viveram situações muito difíceis, né? De doença, de perda, de questões econômicas. Mas também o distanciamento da escola, do dia a dia, cria uma ansiedade nos profissionais de como dar conta, de recompor as aprendizagens, fazer frente a esse tempo tão grande que os alunos ficaram fora da sala de aula, e os alunos também chegam à escola com muitas expectativas e ansiosos com seu desempenho, seu resultado. E isso, sem dúvida nenhuma, acirra esse quadro de ansiedade, de depressão, né? Nós temos que entender que a escola, ela é uma instância social da sociedade. Ela não está apartada da sociedade. Ou seja, ela reflete o que nós estamos sofrendo, né? É uma mão dupla, podemos dizer, né? Ela reflete, acontece dela do que estamos sofrendo, o que acontece dela também vai para a sociedade. Então, veja, nós estamos aí vivendo uma situação política, econômica, bastante tensa, 2 anos de pandemia, mais as questões da própria escola, tudo isso forma, né, um contexto que é muito difícil de lidar. Possível, mas traz aí bastante desafios. Eu quero ouvir agora a Fernanda, que vive uma outra realidade. O barulho de criancinhas que vocês estão ouvindo aí é porque a Fernanda está lá na escola da Vila, né? Ela parou as suas atividades para dar uma entrevista para nós. Fernanda, a gente sabe que durante a pandemia, as crianças, os adolescentes e as mulheres foram os mais atingidos. Eu queria ter um olhar sobre o que está acontecendo, né, com as crianças e com os adolescentes nessa volta à escola.
Olha, eu concordo muito com a Ana no contexto de que a escola fez muito mais falta pelo seu papel social, socializador, do que a gente conseguia de antemão prever. Até porque, se a gente for olhar, bom, as crianças foram para suas casas, ficaram esse tempo sob os cuidados aí do seu ambiente familiar, com a sua composição, nos espaços que elas estão, e que, a princípio, a gente pode pensar, bom, elas estavam cuidadas, mas a falta que a escola fez se mostrou de uma explosão de vivências quando as crianças voltam, porque aí você tem tanto esse déficit de socialização que ficou ausente, porque as crianças e os jovens conviveram menos com pares, eles conviveram numa relação mais assimétrica, na maioria das vezes, com adultos, etc., do que aquilo que a escola promove, que é o tempo todo eu estar me relacionando com iguais, e também gera nessa volta acho que voltar a ter que se relacionar com as vontades uns dos outros, o que eu tenho que fazer, tanto do ponto de vista dos estudos, desse componente de fiquei muito tempo, quase como se a gente tivesse uma engrenagem voltando a funcionar numa lógica de uma rotina que vai se instaurando para quem ficou muito voltado ao uso de recursos à distância digitais. Eu sei que muitos jovens e muitas crianças não tiveram essa condição, mas voltar para a escola significa voltar a uma rotina que implica muitas mais coisas do que a gente conseguia de antemão, como fazia parte da rotina das crianças, antecipar. Então, essa lacuna está sendo vivida agora de uma maneira muito intensa, tanto nos seus pactos novamente costurados sociais, aí os laços das turmas, os combinados de funcionamento das atividades, o respeito ao trabalho que é entre professor e aluno, aluno e aluno, o conjunto, né, das crianças e dos jovens. Então, são muitos os aspectos que geram ansiedade. E esses aspectos que geram ansiedade é como reconstruir essa relação, né? Porque você ficou, no seu caso, os seus alunos ficaram isolados, aí eles voltam, né? Essa reconstrução de relação, como é feita isso? Tem uma nova orientação, como é que vocês fazem? O que a gente procurou fazer aqui, Joel, foi cuidar muito do que a gente chamou de readaptação de todas as pessoas da escola, não só das nossas crianças e dos jovens, mas também da nossa equipe docente. Todo mundo conversou sobre o que para cada um é voltar para estar na escola, quais são os desafios de voltar a estar na escola depois de tanto tempo, abrir espaço para conversar sobre sentimentos, abrir espaço entre a equipe docente, a equipe pedagógica e administrativa que compõe a escola, porque a escola é feita de pessoas, conexões e relações, e essas pessoas estavam há muito tempo sem se olhar. Então, também cuidar que essas equipes pudessem ter tempos garantidos institucionalmente para conversar, para falar dos seus medos, das suas perdas, de voltar a estar com as crianças na escola. E que também, ao mesmo tempo, abrissem espaços nos tempos da vida da sala de aula para conversar com os seus estudantes, e aí os professores e também a equipe de orientação, a equipe técnica da escola que dá suporte a isso. Como uma medida de todo mundo pôr para fora seus medos, seus receios, suas perdas, seus lutos, porque muitos viveram lutos muito difíceis nesse período. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria destacar. Ana, a escola pública vive outra realidade, né? Nós agora, a precariedade é uma coisa natural na escola pública. E aí, como é que a depressão e a ansiedade que afetaram crianças e adolescentes da escola pública, essa volta? Há uma estrutura mínima para receber esses alunos? Como é que é isso? A gente tem que entender, né, Joel, que, como você disse, a precariedade que muitas escolas, muitas unidades escolares enfrentam no sistema público de ensino, ela é naturalizada, mas ela não é natural. Né? Ela foi naturalizada. Importante destacar isso, né? É importante, ela é naturalizada e esse é um mecanismo social bastante perverso, mas ela não é natural. E é isso que, muitas vezes,
como sociedade brasileira, nós temos que entender e enfrentar. Então, as condições da escola pública deveriam ser as mesmas que da escola da vida, né? E em situações de mais vulnerabilidade, as escolas merecem mais apoio. Né? Quanto mais vulnerável é o território da escola, quanto mais questões de vulnerabilidade tem a comunidade escolar, os alunos e também professores, essas escolas precisam de um apoio especial. É isso que a gente chama do registro da equidade. É dar a cada um conforme a sua necessidade, ou o que ele precisa, né? Mas isso posto, é interessante também quando a gente pensa no sistema público de ensino, a gente pensa de uma maneira global, mas existem diferenças bastante sensíveis e significativas. Então, houve sim situações nas escolas públicas onde as secretarias puderam apoiar os gestores da escola, que puderam apoiar seus professores, que fizeram trabalhos bastante interessantes na mesma direção que a Fernanda apresenta aí, que é exatamente essa questão do acolher, né? Nós, durante a pandemia, produzimos alguns vídeos, algumas orientações, e nós estávamos em alguns municípios que nós apoiamos diretamente, no Vale do Ribeira, que é uma região aqui do estado de São Paulo, bastante com indicadores sociais bastante complicados, e a gente criou o que a gente chamava do acolhimento em cascata, ou seja, a secretaria tem que acolher a escola, a equipe gestora da escola, para a equipe gestora da escola acolher seus professores, para a escola poder acolher as famílias, as comunidades, para todos acolherem as crianças, né? E então, acho que esse movimento desse acolhimento em cascata, ele é fundamental. É aumentar o sentimento de pertença à escola, eu vou voltar para essa escola, eu pertenço a essa escola. É exatamente, eu acho que como a Fernanda descreveu, dar espaço para a expressão de sentimentos, né? E a escola pode fazer isso através da linguagem oral, mas assim, tem atividades artísticas, culturais, esportivas, que ajudam bastante nesse sentido. E também olhar e acolher e pensar essa questão da aprendizagem, daquilo que não foi possível acontecer, do distanciamento. O sistema público de ensino enfrentou um problema bem grave, que foi a questão do acesso, né? Nós sabemos que a maioria dos alunos e das alunas não tiveram acesso, ou tiveram um acesso muito precário. Então, isso traz uma ruptura, tanto do ponto de vista do aprendizagem, como da socialização. É lógico que a distância não é a mesma coisa, mas crianças e jovens que tiveram acesso, tiveram algum tipo de interação com seus professores, com seus colegas. Então, isso talvez tenha minimizado um pouco a volta. Agora, quem não teve uma ruptura total com o dia a dia, com a rotina da escola, com os laços, isso traz maior complicação. Agora, é interessante, assim, então, temos aí que olhar e pensar. Nós temos aí, estamos falando das eleições, o Franklin estava falando das eleições, nós temos agora o próprio governo federal e governos estaduais. O grande desafio da nova gestão vai ser pensar em medidas de emergência, medidas pontuais de médio prazo, porque nós ainda estamos lidando com os efeitos da pandemia, e medidas mais estruturantes de médio e longo prazo. É esse que será o grande desafio, mas os programas, e isso para nós eleitores é importante, né, ficarmos atentos aos programas dos candidatos que concebam a educação como direito para todos, que todos tenham o direito de ter uma escola de qualidade, mas que dê conta desses dois momentos, que é médio prazo, curto prazo, médio e longo prazo. Ana, as escolas que mantêm uma relação com a comunidade, elas apresentaram um resultado diferente, né? Projetos pedagógicos, por exemplo, que aproximou a comunidade, né? Eu tomei conhecimento de alguns projetos de escola públicas aqui, e mesmo aqui em São Paulo, né? Que tem uma proximidade, a PM funciona, a resposta foi diferente, né? Sem dúvida. Quanto mais coeso a comunidade escolar, né? A comunidade escolar conseguiu ficar, e isso também não se constrói do dia para a noite, né? Melhor a escola pôde enfrentar a pandemia e dar uma situação de acolhimento para os alunos. Então, nós temos aí
experiências bastante interessantes no Brasil todo, né? Inclusive em situações de escolas rurais, onde a comunidade se mobilizou e ajudou, né, a escola, desde coisas muito simples, que é levar tarefas escolares para os alunos que não tinham acesso, as escolas... Permitiu acesso à merenda, que as crianças... A merenda, né? A merenda escolar, a Secretaria de Educação e escolas que puderam propor atividades para as crianças que estão em comunidades mais distantes, com a família, atividades de integração. Então, tem experiências bastante interessantes para nós olharmos. Agora, também tem, infelizmente, condições concretas que impediram que essas coisas pudessem acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, a importância da família, da integração família-escola e da comunidade escolar ficou... A pandemia trouxe, como eu disse, ela escancara aspectos complicados da educação, mas ela também dá luz a aspectos interessantes, né? E exatamente esse convívio, essa construção coletiva com a comunidade, que deve acontecer, mesmo em contexto fora da pandemia, ela pode ser potencializada. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Unesco alerta que 244 milhões de crianças não começarão o novo ano letivo. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Com o ano letivo iniciando em muitas partes do mundo, novos dados da Unesco mostram que globalmente 244 milhões de crianças e jovens entre 6 e 18 anos ainda estão fora da escola. O alerta foi feito pela diretora-geral da agência, Audrey Azoulay. Ela lembra que a educação é um direito e devemos fazer tudo para que esse direito seja respeitado por todas as crianças. As novas estimativas mostram que a África subsaariana continua a ser a região com mais crianças e jovens fora da escola, com um total de 98 milhões de crianças. É também a única parte do planeta onde esse número está aumentando. A segunda maior população fora da escola é a da Ásia Central e do Sul, com 85 milhões. Já a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, durante uma visita de 3 dias à Ucrânia, se encontrou com alunos, pais e professores afetados pela guerra. O conflito impactou o início do ano letivo para 4 milhões de alunos no país. Russell declarou que as crianças estão voltando às aulas com muitas escolas danificadas e com histórias de destruição, sem saber se os seus professores e amigos estarão lá para as receber. Segundo ela, muitos pais hesitam em mandar os filhos para o colégio sem saber se estarão em segurança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre educação e saúde mental com a Fernanda Flores e a Ana Helena Altenfelder. Frank, agora vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Perfeito, João. Antes eu só queria fazer um esclarecimento aí da matéria da Ana Paula Loureiro, da ONU, né, que lá no Hemisfério Norte, né, como ela fala do Hemisfério Norte, o ano letivo começa agora, né, vai começar agora no segundo semestre, né, principalmente ao iniciar a primavera, né, é diferente aqui do nosso sistema, só para situar para os nossos ouvintes aí essa questão do início do ano letivo, no caso da matéria da Ana Paula Loureiro, lá do Hemisfério Norte. E nós aqui do Observatório, aqui Hemisfério Sul, Brasil, né, São Paulo, nós, a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem uma base científica, mas ela serve para nós sentirmos a temperatura ou saber de algum assunto que está relacionado com o tema do nosso programa, como é o caso da nossa enquete de hoje, né? Hoje nós perguntamos o seguinte para as pessoas que nos acompanham em nossas redes sociais. Você sabe quem foi Paulo Freire? E olha só o resultado, 90% das pessoas disseram que sim, que conhecem, que sabem quem foi Paulo Freire. Agora, tem uma questão aqui, claro, numa enquete não é possível fazer isso, e eu quero repercutir com a Fernanda e com a Ana Helena.
Vocês acham que o Paulo Freire, aqui no Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, é muito mais respeitado lá fora do que aqui. Aqui a gente ouve uma série de bobagens, como Paulo Freire é comunista, como se fosse comunista o pensamento dele também não tivesse alguma coisa contribuído. Na verdade, ele era um pensador cristão, vamos colocar as coisas como se deve, né? No entanto, as pessoas, né, começam a colocar o rótulozinho, né, que vem daquele tempo, de 64, né, que procuravam comunista debaixo da cama, enfim, né, essas coisas que não estão adequadas para em pleno século XXI e que ainda estão repercutindo. Mas eu quero perguntar, vou começar pela Fernanda e a Ana repercute também. Vocês acham que Paulo Freire, no Brasil, ele tem a devida consideração e respeito, ou ainda precisa ser feito muito para se valorizar o pensamento desse grande brasileiro que foi o Paulo Freire? Fernanda. Acho que a gente tem muito a fazer para que ele seja cada vez mais conhecido como um pensador fundamental, não só para a área de educação, especialmente para a área de educação, mas como um filósofo e um brasileiro que pensou o que deveria ser feito para uma cidadania emancipatória de um povo. Então, eu acho que ele tem seu lugar e é reconhecido no meio acadêmico, né? Muito mais fora do país do que no próprio Brasil, mas eu sou bastante ciente do quanto cabe ao meio acadêmico brasileiro e às mídias, enfim, sempre que tiver oportunidade de destacar esse pensador e não só por merecimento, mas por história, por memória. Eu acho que é um povo que precisa ter orgulho do seu, vamos dizer assim, do seu contingente intelectual com essa qualidade como a gente tem no pensamento do Paulo Freire. Ana Helena. Sim, concordo com a Fernanda. Acredito que também, vamos dizer, no contexto educacional de professores, gestores, ele é bastante reconhecido. E na população como um todo, né? Acho que assim, não tem, como você disse, não tem status científico, mas é um indicador interessante. Infelizmente, o que acontece é que tem alguns setores da sociedade, né, que trazem uma visão negativa ou não reconhecem e até mesmo ignoram, porque vamos dizer que acho que aí trata-se de uma questão de ignorância. Ignoram a importância, o status do Paulo Freire e trazem uma visão que não faz justiça à sua vida e à sua obra, né? Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes esse segmento faz mais barulho do que realmente Exatamente. É expressivo, em termos numéricos mesmo, em termos do que pensa a população brasileira. Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes que neste mês de setembro, Paulo Freire completaria 100 anos. Na semana do dia 19, nós faremos uma série de reportagens e um programa exclusivo a respeito da importância desse grande pensador, pedagogo Paulo Freire. Uma matéria da BBC Brasil, publicada na última semana, mostra o depoimento de uma professora de uma escola municipal de São Paulo. No texto, a professora relata que muitas crianças têm crise de ansiedade. As escolas públicas estão preparadas para prestar algum tipo de apoio psicológico aos alunos, Ana? Olha, é uma boa conversa aí, né? O que essa professora relata tem acontecido em outras escolas e no Brasil todo, né? E é importante nós entendermos que o papel dos educadores e dos professores, mesmo coordenadores pedagógicos e diretores de escola, não é ocupar e fazer o trabalho do profissional de saúde. O educador ele pode até ter uma formação em psicologia, mas na escola, o espaço de atuação dele não é o do profissional de saúde, né? Então, por isso que é muito importante, do mesmo jeito que nós estávamos dizendo, da importância da articulação da comunidade, a importância da articulação com outros serviços. A escola, a educação, tem que se articular com o serviço de saúde, com assistência social, com a cultura. Se você me permite te interromper, a professora também, nesta matéria, relata que muitas vezes as crianças são encaminhadas para a unidade básica de saúde, mas não conseguem acompanhamento psicológico porque faltam profissionais no posto.
Pois é, então, é uma questão de saúde pública. Então, quem tem que olhar para isso é a Prefeitura Municipal, certo? Daí para poder colocar os seus serviços em articulação e dar este apoio para a escola, né? É impossível a escola sozinha dar conta de todos esses desafios. Aí nós vamos acabar, os professores e os gestores vão ficar mais ansiosos, e aí a gente agudiza a situação. Então, precisa sim o poder público ter políticas públicas, e aliás isso já era importante, né? Quando a gente fala em educação integral, que é um conceito, né, que já é desenvolvido no Brasil, outro grande educador brasileiro, que foi o Anísio Teixeira, já no século passado, traz essa ideia, ela pressupõe a intersetorialidade. Então, ela pressupõe um trabalho conjunto dos diferentes serviços, né? A educação, e está na Constituição, é dever da sociedade como um todo. Então, isso é bastante importante. Agora, do outro lado, na escola, os professores podem sim, aí a Fernanda, no começo do nosso programa, trouxe tão bem as possibilidades de trabalho dentro da escola, mas é preciso esse apoio dos serviços de saúde, sem dúvida nenhuma. Você trouxe para a nossa conversa uma equipe multidisciplinar, né, que deveria atender a criança. Na escola privada tem isso, Fernanda? E como identificar os sintomas de depressão nessas crianças? Eu entendo como crucial a gente pensar essa rede de atendimento às escolas, porque o trabalho dentro de uma escola, seja ela privada ou pública, é feito por profissionais com formação em educação. Então, a gente tem que olhar o que os educadores têm competência e qual é o trabalho, porque eles trabalham com grupo. O papel dele é olhar o estudante na sua relação com o processo de aprendizagem, na sua relação com o seu autoconhecimento, fazendo parte de um grupo social. Então, sim, a gente tem diferentes olhares que são compostos nas formações das pessoas que estão na escola e parceria também com profissionais que atendem nossos alunos. Aqui também a gente não tem diretamente um profissional da psicologia dentro da escola. A gente vai buscar, porque isso é algo que você dialoga e pensa como um espaço de atendimento com a competência específica de cada um. Eu acho que compete à nossa equipe receber uma formação para que eles possam fazer as melhores conversas e encaminhamentos de acolhimento naquilo que compete ao professor, à professora, à equipe da escola. E aí, nesse contexto, olhar, reconhecer, conversar sobre, olhar, e também na perspectiva do tempo. Tem questões que o fato de estar voltando para a escola e estar com uma crise de ansiedade, etc., vai precisar, sim, de um trabalho que é de ler junto mais vezes, brincar na escola, jogar, ter espaços de convívio mediados pelos adultos, com adultos próximos, disponíveis para ouvi-las, as crianças e aos jovens. E aí, nesse contexto, também, acompanhar quem está em maior sofrimento, porque isso a gente também vai aprendendo a olhar. Quem está em maior sofrimento, quais encaminhamentos a escola pode, porque olhar qual é o nosso limite. Qual é o nosso limite a partir de onde esse sofrimento precisa de atendimento e um olhar individualizado, e aí com o serviço de saúde, com os profissionais que têm a formação para essa abordagem. Fernanda, falando em problemas psicológicos, ansiedade, na matéria da Ana Paula Loureiro, citou a guerra da Ucrânia. O que significa para a cabeça de uma criança quando a escola foi destruída por um bombardeio? Ela não tem mais aquele espaço de convivência coletiva com os outros amiguinhos e ainda sofre as consequências da guerra com os problemas que envolvem as famílias. Como é isso na cabeça de uma criança? Eu imagino, vocês devem imaginar também o quanto isso é não só gerador de ansiedade, de paura, de medo, porque você corta a condição da criança e de cada jovem ter notícias das pessoas que conviveram com eles até poucos dias, né? Ter notícias dos seus professores, ter notícias dos seus colegas de sala e não ter a concretude do espaço escolar do que ele representa. Então, eu acho que é de uma violência tão constitutiva ali,
de vida, né? A vida de um indivíduo vai se constituindo nos espaços sociais que ele convive. O primeiro espaço dele é a família. Logo, na sequência, ele vai para outros espaços sociais e a escola é de uma importância ímpar. Então, não saber se a escola está lá de pé, se as pessoas que estavam lá, que trabalhavam lá da portaria, ao convívio, enfim, é muito violento. Acho que, sem dúvida, todo o histórico que a gente tem pós-guerras, sobre a retomada dos vínculos sociais e a retomada da escola, mostra o quão importante foi não só a escola, mas o atendimento primário a todas as pessoas que voltam a trabalhar nela e resgatam os valores de pertencimento. Acho que a Ana Helena já trouxe essa palavra. Eu acho que você pertence a uma comunidade escolar. Quando ela é devastada, tem toda uma reconstrução, e envolver toda a comunidade na reconstrução desse espaço escolar é crucial como um mecanismo saudável, de busca de saudabilidade num contexto de muita perda, né? Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre educação e saúde mental com Fernanda Flores e Ana Helena Altenfeld. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? O Frank Valverde vai dar uma dica para você, ouvinte. A melhor dica é você seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhando as informações do Brasil e no mundo que lá se encontram. No Instagram é @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 é em numeral. E também você pode acompanhar nossos programas de rádio no canal do Observatório no YouTube, porque eles estão lá disponíveis. Lá você também vai encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. Muito bem, Franklin. As nossas convidadas... Olha, eu queria agora refletir com as nossas convidadas uma pesquisa do Instituto Ayrton Senna. Ele indicou que 5,7% dos estudantes relataram presenciar violência psicológica e outros 3,8% presenciaram violência física em casa, com frequência. Somente em 2022 foram registrados mais de 4 mil casos de agressão nas escolas públicas de São Paulo, segundo dados da Secretaria Estadual de Educação Estadual. Bom, uma boa relação entre escola e família é importante para evitar a reprodução da violência. A gente já conversou com isso, né, Ana Helena? Mas esse isolamento social da população de baixa renda, com isolamento mesmo, porque ela não pôde acompanhar as aulas, se não me engano, em torno de mais de 9 milhões de crianças não conseguiram acompanhar em online, né, as aulas que foram dadas. Ana, como agora tem um outro aspecto, né? A criança ficou na família e ela presenciou, ou foi vítima, né? Esse já tem uma pesquisa revelando que as crianças foram as mais impactadas junto com as mulheres na pandemia. E volta já com essa bagagem, né, de violência psicológica e física para uma escola que não está adequadamente para recebê-la. Como é que nós podemos agora reconstruir políticas públicas que possam dar a essas crianças um novo normal? Acho que volta, né, complementa a conversa que nós estávamos tendo de políticas intersetoriais, né? Então, a escola precisa, fundamentalmente, nesse momento, do apoio da assistência social para poder fazer um trabalho junto às famílias, dos serviços de saúde para um atendimento psicológico, tanto para as famílias quanto para as crianças, né? E fortalecer a Fernanda, o que eu trouxe, né, o sentimento de pertença, os vínculos com a escola, para que a criança sinta que a escola é um lugar de acolhimento, de confiança, né, onde ela pode trazer as suas emoções, seus medos, mas onde ela se sinta cuidada, quando a família não consegue, por vários motivos, né, dar esse cuidado que a criança precisa. Então, a escola não substitui a família, é muito importante, porque se não recai sobre a escola uma tarefa que ela é impossível de realizar,
né? E isso piora a situação de ansiedade. Então, nós vamos ter muito cuidado com isso, senão joga uma expectativa na escola que ela não tem... E aí, escola nenhuma tem condições de cumprir, né, sozinha. Ela precisa do apoio da comunidade e de políticas intersetoriais. Então, a política pública tem que pensar, e isso é um enorme desafio, e tem que pensar, sim, em estratégias intersetoriais para apoiar as famílias, a comunidade escolar e os alunos. Mesmo que 72% dos professores voltaram da pandemia para as aulas presenciais, também com sintomas, né, de ansiedade e depressão. E aí, Fernanda, esses professores, junto com problemas das crianças, como fica a escola como uma instituição que deve dar, né, respaldo para um grupo de crianças e adolescentes, né? Ela volta para o espaço dela já com os professores também sofrendo problemas, né? Como todos nós, né? Nós, professores, jornalistas, psicólogos, enfim, todos nós. A pandemia teve um impacto na vida de cada um de nós. Eu acho que você retoma o que é o central. Primeiro, não é algo que está atravessado só nas professoras e professores, é um entorno socioeconômico, político, de bastante tensionamento. A vivência de uma pandemia como uma crise sociossanitária é um desafio enorme para todo mundo. Especialmente as professoras e os professores, na época da pandemia, tiveram que se ajustar e mudar a maneira pela qual eles aprenderam a trabalhar presencialmente, com toda uma rotina e uma dinâmica, levar isso para o mundo virtual, mudar os tempos de trabalho, os materiais, a relação com os agrupamentos, um conjunto de aspectos que são de domínio do professor, rapidamente ele precisou. E isso gera um estresse, sem dúvida, profissional, como tudo que envolve uma adaptação. Então, acho que a gente se sobrepõe ao cenário, também uma mudança relacionada à maneira de trabalho da equipe de professoras e professores, e aí a volta para o presencial também aciona os medos, os receios, voltar a estar junto na escola, voltar a um modo de trabalho, enfim. Então, acolhimento, portas abertas aos professores na orientação e na coordenação, e a oportunidade de reforçar a ideia de que o trabalho de professor não pode ser solitário, ele trabalha em equipe, ele tem um grupo de colegas com os quais ele tem que discutir o trabalho, as impressões, as sensações e os sentimentos que esse trabalho está gerando, para ele receber ajuda dos pares, ajuda da orientação, da coordenação da escola, da equipe da escola como um todo, naquilo que é de suporte a um pós-período de muito estresse do trabalho cotidiano do professor, né? Dessa mudança de lógica que aconteceu na pandemia. Acho que esses dois pontos que eu acho que são de destaque, o espaço para conversa e o trabalho coletivo. A força do trabalho coletivo na escola me parece um caminho que vai assegurar uma condição de superação aí, de dilemas relacionados ao estresse profissional, e também os professores poderem encontrar, quando necessário, em situações mais drásticas, um encaminhamento e um suporte na rede de saúde também para a equipe docente, né? Ana, no caso da escola pública, a valorização profissional, melhores salários e a autoestima do professor na escola pública, que nos últimos anos sentiu que não era uma prioridade do Estado, né, dar melhores condições para o seu trabalho, por exemplo. Sem dúvida, Joel. Inclusive, a valorização docente é meta do Plano Nacional de Educação, né? Então, temos lá 4 metas que falam diretamente da valorização do professor. E não vamos conseguir uma educação de qualidade para todos se não valorizarmos o professor. E valorizar o professor significa reconhecer o seu papel social, sem dúvida nenhuma, mas significa também dar condições de trabalho, né? Plano de carreira, salário, mas condições concretas, que significa desde material didático, salas de aula adequadas, número de alunos na sala que esteja possível o trabalho pedagógico, né? E formação e apoio, né? Então, acho que é isso que significa valorizar o professor.
Mas é interessante, eu acho que você vinha... A Fernanda fez um comentário que eu acho bastante sensibilizador, que é que a solução é o trabalho coletivo, né? Então, assim, os desafios da educação são muitos. Isoladamente, o professor na sala de aula, o secretário da educação sozinho, o diretor da escola, não vão conseguir. É preciso um trabalho coletivo em todas as instâncias para que a gente possa fazer frente a esses desafios que estão colocados. Isso é muito importante nós termos em mente. Deixa eu fazer uma correção, eu não sei se eu falei Instituto Ayrton Senna, mas além das crianças, o estado de saúde mental de 72% dos professores também foi agravado pela sobrecarga da rotina escolar na pandemia, de acordo com a pesquisa feita pela Nova Escola, não o Instituto Ayrton Senna, foi a Nova Escola que fez essa pesquisa. Bom, os profissionais estão se adaptando com muita dificuldade também, a volta, né, essa nova rotina. Ô, Frank Valverde, eu quero as notícias de destaque do site do Observatório e também daquele projeto aqui dentro do Observatório, que é o Observatório em Movimento, que eu quero que a gente reflita com as nossas duas convidadas. Como será a escola privada e pública no pós-pandemia? Mas antes, as suas informações. Perfeito, João. Vamos lá. Eu, antes de mais nada, convido a todos e a todas que visitem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá todos e todas vão encontrar uma série de matérias, muitas delas tratando fundamentalmente sobre questões da cidadania e dos direitos humanos. Lá, com destaque das matérias mais lidas, nós temos, por exemplo, o Brasil tem 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil. É absurdo, mas enfim, essa é a nossa realidade que precisa ser discutida e trabalhada. Esperemos que no ano que vem, né, uma nova administração trabalhem para resolver essa situação que é gravíssima. E a matéria que eu quero dar destaque hoje, ela tem o seguinte título: Setembro Amarelo faz alerta à prevenção do suicídio. Né? Uma matéria que, nesse mês de setembro, que é conhecido como Setembro Amarelo, a diretora-presidente do Instituto Cactus, a Maria Fernanda Quartiero, falou com o Observatório Terceiro Setor sobre campanhas, né, importantes que são feitas de conscientização na prevenção ao suicídio, são importantes para fomentar o conhecimento e romper esse estigma sobre esse tema, né, que é tão candente para ser tratado. Né, e setembro é o mês ideal para isso. Essa é uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, e ela diz que a depressão e a ansiedade aumentaram 25% durante a pandemia. Esse alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde, que pede urgência na transformação dessa questão relacionada com a saúde mental de todos e de todas. Ainda de acordo com a organização, cerca de 1 bilhão de pessoas sofriam de algum transtorno mental em 2019. No mesmo ano, o suicídio estava ligado a mais de 100 mortes, tá? De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, transtornos mentais representam 96,8% dos casos de morte por suicídio. Então, Setembro Amarelo, eu acho que nós aqui do Observatório temos esse trabalho anualmente, né, em setembro, não só em setembro, mas em setembro principalmente, de alerta e de acabar com esse estigma que as pessoas têm de não querer, às vezes, discutir esses problemas mentais. Né? Esse programa, por exemplo, que nós estamos realizando hoje, ele faz trabalha um pouco nisso, né? Mostrando que a saúde mental é fundamental e a educação, né, dentro da educação, ela é um espaço onde se pode discutir e até trabalhar a prevenção desse grande mal. Além disso, né, eu quero aproveitar, como o Joel mesmo disse, né, nós aqui do Observatório do Terceiro Setor, nós temos um projeto já desenvolvido já há algum tempo, né, que é o Observatório em Movimento. Ele começou logo depois da pandemia e o grande objetivo qual é? Ouvir de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento humano como viver melhor o pós-pandemia, né? A pandemia, ela está aí ainda, ela não acabou, mas ela, digamos, está diminuindo bastante, então ela já está praticamente terminando, né? Nós estamos numa perspectiva positiva que ela terminará, né, ou ficará em níveis tão pequenos como qualquer outra doença que nós já convivemos há muito tempo, né? E essa nossa campanha, esse nosso projeto, né, pode ser encontrado no nosso site, observatório3setor.org.br.
E, Joel, repercuta com as nossas convidadas, né? Como viver esse pós-pandemia nesse momento que o Brasil está passando. Podemos começar, né, na visão pessoal de cada uma, né, de como elas conseguiram superar isso, e também responder como fica a educação no pós-pandemia, a educação brasileira. Quem quer começar? Vamos lá. Olha, eu acho que pós-pandemia a gente tem que, como sociedade, acho que a Ana já trouxe isso aqui, a Ana Helena, fazer valer nosso direito de voto e colocar a educação como prioridade máxima, porque o conceito de educação integral e os direitos de aprendizagem, se eles estão garantidos segundo as leis que a gente já tem, e se eles são parte de política pública, eles vão fazer uma enorme diferença. Então, ter na agenda da escola como um todo, independente se ela é privada ou pública, o direito à educação e fazer cumprir uma educação integral para todas e todos, e como um projeto de nação, porque se a educação não for para todas e todos, ela não é para ninguém, como projeto de país. Então, eu acho que pós-pandemia o que fica é a urgência e a importância da pauta da educação numa ação política de defesa de cada um de nós na hora que a gente for votar agora em outubro. Ana Helena. Perfeito, Fernanda, concordo absolutamente com ela. A educação é prioridade, não podemos pensar num país socialmente justo e economicamente sustentável, né, e desenvolvido, se não olharmos a educação como prioridade absoluta. E vou reforçar essa fala que a Fernanda fez, que eu acho muito importante, que é uma educação só é de qualidade se ela é para todos e todas. Senão, não é uma educação de qualidade e não está a serviço de um projeto de país. Então, acho que estamos aí entrando num pós-pandemia, temos lições aprendidas, possibilidades, temos que olhar também a possibilidade e enfrentar as dificuldades, né? Nós hoje falamos do Paulo Freire, e eu sempre gosto de pensar nesses momentos de muita angústia, de muita ansiedade, que Paulo Freire dizia que educar é preciso, o educador precisa ter esperança, né? Mas ele dizia que a esperança não é esperar. A esperança significa trabalhar conjuntamente para enfrentar os desafios. Então, vamos lembrar aí e nos inspirar no Paulo Freire. Estamos no último bloco do Perspectiva, hoje falando sobre educação e saúde mental, com a Fernanda Flores e a Ana Helena Altenfelder. Fernanda, depois da tua experiência pessoal como educadora, o que você vai ter que reinventar no pós-pandemia? Quais as práticas que você vinha desenvolvendo e que a pandemia trouxe uma nova experiência que você precisa caminhar junto com ela, ou criar novas alternativas, enfim? Acho que na minha experiência de educadora, com minhas colegas, meus pares aqui na escola, é um equilíbrio dos tempos dentro da escola, os tempos relacionados às diferentes competências que a gente quer desenvolver, num equilíbrio entre corpo, mente, relacionamentos, um pouco essa importância dos espaços onde a expressão pessoal possa se fazer presente, costurar o pertencimento das crianças e dos jovens a projetos mais concretos, onde eles se envolvam com temas contemporâneos da realidade, que eles possam projetar, que a gente os convoque cada vez mais para sonhar um futuro juntos. Então, acho que esse é meu desafio como parte aqui da escola e uma pessoa implicada com a educação como um todo, essa contribuição. Franklin, no final do programa, eu gostaria do seu destaque final também como professor. Você é um esperançoso? Sim, eu acho que uma das saídas para esse Brasil é a educação. Isso é fundamental, que a gente tem visto outros países que investem em educação,
o nível que eles se encontram e a possibilidade de transformação social. Tá? O nível de você inclusive, aprofundar as relações democráticas do Estado. Isso é fundamental. E o destaque, frente ao que as nossas convidadas, a Fernanda e a Ana Helena, falaram, a frase que eu sintetizaria o nosso programa de hoje: a escola não substitui a família, mas é a grande aliada na educação brasileira para a transformação e a formação dos nossos jovens e das nossas crianças. Ana Helena, pegando uma frase do Franklin e da Fernanda, como resgatar a autoestima do professor da escola pública que está com salários defasados há muito tempo? Você falou da relativização das condições precárias que esses professores trabalham. O que dizer para esse professor e como resgatar a sua autoestima no pós-pandemia? A pandemia trouxe uma questão interessante, que foi dar visibilidade à importância do trabalho do professor, né? Acho que nós vimos as famílias compreendendo melhor, aliás, a sociedade como um todo, que não é simples e fácil ser professor, né? Então, assim, a importância do trabalho do professor foi revelada durante a pandemia. É importante que isso tenha visibilidade. Então, o professor precisa de um reconhecimento social, né, que vem junto com a valorização da educação, que é o que nós estamos falando aqui, de todos, né? Então, acho que a sociedade civil organizada tem que ter essa pauta, e também as agendas eleitorais têm que ter a pauta valorização do professor. Nós fizemos, semana passada, um programa, que depois eu posso até compartilhar para ficar no observatório, o que chama Prioriza Professor, trazendo uma discussão de que a prioridade das políticas públicas em educação deve ser o professor. Eu acho que este é um bom caminho. Fernanda, qual é o seu maior medo em relação à educação brasileira? Ela não voltar a ter essa relevância nas discussões e nas ações propositivas, como políticas públicas, a partir do para ontem que a gente vive, né? Tudo realmente para ontem. Então, meu medo é que fique só no discurso. A sua esperança, Ana? A minha esperança é um país que efetivamente todas as crianças e jovens possam aprender e se desenvolver, independentemente de sua raça, gênero, condição social ou território em que vivem. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença de Fernanda Flores, psicóloga e mestre em educação pela PUC de São Paulo, diretora pedagógica de educação infantil e fundamental na Escola da Vila. Ana Helena Altenfelder, mestre e doutora em Psicologia da Educação e presidente do Conselho Administrativo do SEMPEC, que é uma organização que trabalha pela qualidade da educação básica no país. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Setembro Amarelo. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.